Boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os candidatos à sua região, os candidatos às autarquias da sua região. Hoje tenho comigo Miguel Paiva, é o candidato social-democrata à Câmara de Vila do Conde, uma autarquia liderada há 39 anos por socialistas. Disse a quando da sua candidatura, Miguel, que o modelo de gestão socialista que tem liderado esta Câmara está totalmente esgotado. Porquê? Bom, boa noite e agradeço o convite que me fizeram para cá estar. É com gosto que estou presente para falar para os espectadores da Regis TV. O modelo está esgotado por várias, e isso é visível através de várias coisas. Por um lado, porque há um ciclo de pessoas que têm sido exatamente os mesmos, que neste momento se encontram, digamos, em fim de trajeto político, o atual presidente, mas um conjunto de outras pessoas que praticamente têm estado sempre no exercício de poder desde o 25 de Abril, e portanto há um fim de ciclo, digamos assim, até de protagonistas, mas o mais grave é que há um fim de ciclo em termos daquilo que é a capacidade de realização de obra, e há um fim de ciclo em termos daquilo que é o legado que nos é deixado. Ou seja, em termos de capacidade de realização de obra, eu diria que os dois últimos mandatos são os mais decepcionantes de sempre da atual maioria socialista, e basta verificar, ao longo deste mandato autárquico, não há praticamente obra visível rigorosamente nenhuma. Os níveis de endividamento da Câmara impediram que... E repara, basta ver, impediram que se fizessem obras novas, basta ver que as despesas de capital, os investimentos feitos nos últimos anos têm sido praticamente nulos, e portanto essa é uma face visível e que entra nos olhos das pessoas. E há uma outra que é um esgotamento de ideias, não se vislumbram, digamos assim, nesta equipa e naquilo que é a imagem que é projetada para Vila do Conde, ideias novas sobre como romper este espectro. A única coisa que verificamos é que nos deixam um legado de um passivo total da Câmara Municipal que tem vindo a ser galopante, crescer de forma galopante ao longo dos últimos anos. O último ano que fechou, o exercício 2012, aponta para 124 milhões de euros de passivo total da Câmara Municipal, um valor que, se compararmos com aquilo que são as receitas totais do mesmo ano, foram 46 milhões, faz com que seja, digamos que mais de 2,5 vezes o valor total das receitas de Vila do Conde, o que é absolutamente dramático. O PSD é a segunda força política em Vila do Conde, ainda assim arrecadou menos de metade dos votos nas autárquicas 2009. Como é que espera reverter estes valores? Bom, cada ato eleitoral fala por si e cada ato eleitoral reveste circunstâncias muito particulares. E este é mais diferente? Este 2013. E este é completamente diferente. Eu diria mesmo que, repare numa coisa, no caso de Vila do Conde, nós, desde o 25 de Abril, tivemos apenas 2 presidentes de Câmara. Tivemos um, que foi o Dr. Fernando Gomes, que entrou para a autarquia na Comissão Administrativa de 74 e saiu em 1980, e temos o atual presidente de Câmara, que já está em funções desde 1980 e, portanto, acumulará à sua saída 33 anos consecutivos de exercício do poder. E, portanto, isso faz com que a excessiva concentração do poder à volta de uma pessoa torna as eleições, no momento em que essa pessoa sai, como uma perfeita, enfim, um ato perfeitamente novo, como algo perfeitamente novo e difícil de prever. E eu acredito que nestas eleições, aquilo que é o nosso projeto político, as ideias que temos de modernidade, aquilo que temos como projetos para galvanizar os vilacondenses e para aproveitar o potencial desta terra, criando mais oportunidades para os vilacondenses e resolvendo muitos dos problemas que neste momento existem, eu acredito que o nosso projeto será suficientemente sedutor para fazer com que os vilacondenses entendam que neste momento particular, nestas circunstâncias particulares, a nossa alternativa é bastante melhor do que aquela que é apresentada pelo Partido Socialista. Qual é a herança que deixa o atual presidente Mário Almeida à autarquia vilacondense? Qual é o aspecto mais positivo e aquele mais negativo na sua ótica? Eu tenho dito várias vezes às pessoas, e é efetivamente aquilo que eu penso. Eu tenho, apesar de ser de um partido diferente da atual maioria socialista, eu tenho a clarividência suficiente para perceber que o exercício do poder pela atual maioria tem aspectos positivos que merecem ser realçados e tem também aspectos negativos.
Os aspectos positivos, eu diria que nós temos no Concelho de Vila do Conde, eu diria que temos na cidade de Vila do Conde, a preservação de um equilíbrio arquitetónico e urbanístico muito razoável, que merece efetivamente ser salutar. Houve uma preocupação de valorização da zona histórica da cidade, com algumas requalificações urbanísticas interessantes e de resultados muito satisfatórios, que eu gosto de realçar e que eu considero muito positivos e considero que são importantes para nós conseguirmos até daqui para a frente valorizar essas zonas e retirar delas potencial de desenvolvimento que infelizmente não tem sido feito até agora, nomeadamente na vertente turística, por exemplo. E, portanto, esses são aspectos positivos que eu não deixo de reconhecer. Há, por outro lado, alguns aspectos que eu considero que são aspectos menos conseguidos e que são até, diria mesmo, aspectos criticáveis. Repare, não é compreensível, nem há razões que o justifiquem, o facto de Vila do Conde ser hoje, num estudo recente da DECO, o concelho do país que paga a água mais cara. Ainda que não seja o do país que paga a água mais cara, mas está claramente entre os concelhos do país que pagam a água mais cara. Isso não há razão nenhuma que o justifique. Não estamos numa zona de difícil acesso às captações de água, não temos um território muito acidentado que justifique esse tipo de situações. Não há justificações. Isso são coisas que entram nos bolsos dos vilacondenses e, naturalmente, neste caso muito concreto, a responsabilidade disto cabe ao Partido Socialista, que optou por uma solução de privatização do serviço de águas, que na altura nós próprios dizíamos que iria ser altamente penalizador e nós fomos contra isso. Ainda pode regressar esse serviço à autarquia, se for o desejo do município? Neste momento há um contrato que prende a autarquia por 30 anos, um contrato de concessão, exploração, que é difícil de reverter completamente. No entanto, o contrato é passível de ser revisto a cada momento e essa será uma das nossas prioridades. Eu assumo e tenho dito aos vilacondenses que, ao contrário da maioria socialista que está agarrada ao contrato que fez, que inventou, que criou, que idealizou, nós não estamos reféns porque fomos contra ele desde o princípio e os vilacondenses irão ter em nós alguém que vai lutar para corrigir muitas das situações que o contrato tem e que podem, se houver vontade para isso, ser corrigidas. Outra dos aspectos negativos que eu gostava de realçar tem a ver com também uma outra matéria, nomeadamente em termos fiscais. Não é aceitável que neste momento, a norte do Rio Douro, em todo o país, há apenas 3 municípios que pagam o IMI à taxa máxima. Isso não é natural, não é aceitável, sendo um desses Vila do Conde. Não há nada que o justifique. No caso particular de Vila do Conde, em que temos um território bem localizado no coração da área metropolitana do Porto, com uma faixa de mar bastante extensa, portanto... Pode ser o passivo que justifique... É claramente o passivo, portanto nós temos uma Câmara sequiosa de captação de receitas de impostos, mas é injusto que isso aconteça face àquilo que são os problemas, as preocupações dos cidadãos. Não é correto que a má gestão tenha que ser paga pelo um injustificado aumento de impostos e um excessivo aumento de impostos. Repare, no caso particular de Vila do Conde, nós estamos e somos vizinhos do Concelho da Póvoa de Varzim, que, por exemplo, em termos de imposto municipal sobre imóveis, paga cerca de metade daquilo que pagam os vilacondenses. E nós temos, na mesma rua, habitações que, por estarem do lado da Póvoa de Varzim, pagam cerca de metade daquilo que pagam as que estão situadas em Vila do Conde. Isso não é justo e, portanto, são situações que nós herdamos, digamos assim, que temos que corrigir no futuro e, portanto, eu diria que neste aspecto, entre as coisas positivas que esta Câmara nos deixa e aquelas que são negativas, temos de realçar ambas e aquilo que é o nosso desafio é tudo aquilo que é positivo manter e melhorar e tudo aquilo que é negativo corrigir. Quais são os pilares da sua candidatura, Miguel? O nosso projeto político tem sido anunciado e apresentado de forma muito clara aos vilacondenses. Nós temos 2 grandes prioridades. Eu acho que hoje em dia, da situação em que está o país, naquilo que são as preocupações da população, nós temos de ser muito claros na apresentação das nossas prioridades. Um poder autárquico tem competências a vários níveis, mas eu julgo que nesta altura é importante que se definam as grandes prioridades e que se ataquem aquelas que são verdadeiramente estruturantes e aquelas que mais preocupa a população. E é por isso que nós dizemos que, de tudo aquilo que uma autarquia tem a responsabilidade de fazer, as nossas prioridades assentam em 2 pilares. Área social
e, portanto, porque nós entendemos que, neste momento, com as dificuldades que a população sente, é emergente que os poderes autárquicos, que são os que estão mais próximos da população, tenham não só uma consciência social de apoiar aqueles que mais necessitam, mas tenham uma capacidade de ação e de intervenção no sentido de mitigar esses problemas. Portanto, a área social é a primeira e a principal das nossas prioridades, e a segunda é o potenciar o desenvolvimento económico do concelho. Nós, se temos no primeiro pilar uma política distributiva ou redistributiva como o pilar essencial, não podemos esquecer que ninguém pode distribuir a riqueza que não cria. E, portanto, nós temos que ter uma atenção também muito grande na criação de riqueza e no potenciar daquilo que são as capacidades dos vilacondenses, do nosso território, e puxar pela competitividade do território vilacondense. A propósito de economia, o mar é naturalmente um grande recurso de Vila do Conde. Que riquezas é que pretende extrair e é que podem ser extraídas do mar neste momento? O mar é uma das nossas apostas neste segundo pilar que dizia de potenciar o desenvolvimento económico do concelho. O mar pode-nos dar muito. Pode-nos dar o mar enquanto recursos diretos que lá existem, nomeadamente hoje Vila do Conde já é forte a esse nível, porque a maior comunidade pescatória do país está em Vila do Conde, na zona das Caxinas, e, portanto, nós queremos ajudar aquilo que é a competitividade da fileira da pesca. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a pesca é uma prioridade grande. Repare, quando falo da pesca, falo com aquilo que são as indústrias que estão a montante, a indústria de construção naval, todas as indústrias dos apetrechos ligados à pesca, e com aquilo que está a jusante, como, por exemplo, as indústrias conserveiras. Tudo isso são apostas essenciais. O mar tem outras apostas que nós ainda não descobrimos ou ainda não aproveitamos. As biotecnologias ligadas ao mar. Falo, por exemplo, biotecnologias ligadas, por exemplo, à produção de algas, para a produção, para a indústria farmacêutica, algas para a indústria dos cosméticos, e esse tipo de situações que neste momento não estão exploradas. Eu diria que, se calhar, é um potencial que nem sequer está estudado para saber o que é que Vila do Conde pode fazer a esse nível, e nós vamos explorar isso. De resto, tenho tido contactos com os meios académicos no sentido de descobrir e de avançar. Também. Eu sei que existe essa vontade de se vislumbrarem as potencialidades que existem a esse nível. Outro nível onde também no mar não está de forma alguma explorado, não existe nada a esse nível, tem a ver com a aquicultura, a piscicultura, eventualmente esse tipo de indústrias. Em Vila do Conde nada está feito, já existiram projetos no passado que não foram avante, mas porventura é algo que nós devemos novamente explorar. Nós tivemos uma estação aquícola historicamente muito importante em Vila do Conde e que era um elemento essencial e era uma instituição pública que foi desativada, e nós temos de rever essa prioridade, rever essa vocação que tivemos no passado para tentar apostar por aí. Por outro lado, o mar é também um potencial muito grande no fomento do turismo e no aproveitamento turístico. Nós temos cerca de 20 km de faixa costeira que temos de explorar, temos de saber valorizar. Hoje preocupa-me extraordinariamente aquilo que é a erosão costeira, e muitas dessas praias hoje praticamente estão a desaparecer porque a erosão tem sido muito feroz, muito agressiva, e eu sinto, e nós sentimos que nada tem sido feito para contrariar isso, e, portanto, é necessário algumas políticas e intervenções no sentido de valorizar e defender a nossa potencialidade enquanto estância de veraneio, e, portanto, também é um potencial que existe. Portanto, repare, o mar é um mundo de oportunidades que em Vila do Conde, infelizmente, pouco tem sido aproveitada. O concelho é composto por 30 freguesias. Há coesão no desenvolvimento destas 30 freguesias, ou existem diferenças, discrepâncias visíveis? O concelho de Vila do Conde é profundamente iníquo a esse nível. Nós temos na sede do concelho de Vila do Conde um nível de investimento em termos de infraestruturas e em termos de estruturas, seja desportivas, culturais, a vários níveis, que é extraordinariamente desequilibrado face àquilo que se passa nas restantes 29 freguesias do concelho. E, portanto, essa é uma preocupação grande que nós temos, atenuar e corrigir esse desequilíbrio que existe.
Repare no seguinte, nós em Vila do Conde, neste momento, na cidade de Vila do Conde temos um conjunto de equipamentos muito interessantes e muitos deles de boa qualidade, mas nas restantes 29 freguesias não temos praticamente nada de relevo, seja equipamentos desportivos, seja equipamentos culturais, seja equipamentos de solidariedade social, etc. E, portanto, é urgente corrigir essa situação e ter aqui uma visão do Conselho como um todo e não uma visão meramente eleitoralista que determina os investimentos pela quantidade de pessoas que habitam nessas freguesias. A freguesia, a cidade de Vila do Conde, que é a freguesia de Vila do Conde, concentra cerca de 1/3 da força eleitoral e muito mais do que isso em termos de investimento. Isso é desequilíbrio que nós não podemos aceitar e temos de corrigir. O eleito em 2013, este ano, vai ter a pasta da agregação das freguesias para resolver já em 2014. A unidade técnica falou que passarão a existir 21 freguesias em vez das 30 atuais. Para si, este é um processo ainda pouco pacífico. Qual é a sua posição em relação a este processo? Este é um processo mal conduzido. É um processo mal conduzido que, no caso particular de Vila do Conde, chegou a uma solução que não tem qualquer espécie de critério que seja inteligível. Nós entendemos o seguinte, este tipo de soluções são soluções que podem fazer todo sentido no tempo que corre. Há 100 anos ou há 200 anos esta rede de freguesias fazia sentido porque as diferenças, a proximidade relativamente ao poder era importante ser determinada a certa escala. Havia uma certa escala em que era importante que houvesse determinadas instâncias de poder próximos dos cidadãos. Com a evolução dos meios de comunicação, com a evolução das redes viárias, etc., essa escala mudou também com os anos e, portanto, pode fazer sentido haver alguma reorganização da administração do território e no sentido de potenciar a capacidade de resposta dos serviços públicos aos cidadãos. No caso desta reforma, nada disso foi tido em conta. Portanto, foi uma reforma feita com números, portanto, o objetivo era atingirmos em Vila do Conde determinado número de freguesias e, portanto, com estes números vamos escolher e qual é que escolhemos? Foi mais ou menos ao acaso. Portanto, nós achamos que foi uma má solução, achamos que há aqui responsabilidades, naturalmente, do Poder Central, que determinou e emanou, e de quem emanou esta reforma, e também responsabilidades do Poder Local, que, mediante as condições que lhes foram propostas, nada fez para que, mediante o quadro legal que era apresentado, pudesse, no caso concreto de Vila do Conde, fazer-se alguma coisa que fizesse sentido. E, portanto, a falta de capacidade de geração de consensos ao nível local levou a que a solução fosse esta, uma solução emanada a partir de Lisboa. Se eu fosse Presidente de Câmara não tinha feito nada disto. Se eu fosse Presidente de Câmara tinha chamado todos os partidos políticos, tinha chamado os autarcas das freguesias todas a reunir, a chamá-los a participar na construção de uma solução de unidade, de uma solução convergente, de uma solução de consenso. Que saísse do Conselho e que não viesse de cima. E eu acho que eu conseguia isso. Sinceramente, acho que conseguia isso, com a capacidade de diálogo que tenho, com a capacidade de construir pontes entre pessoas que às vezes podem estar politicamente distantes, julgo que conseguiria isso. Eu manifestei essa disponibilidade ao Presidente de Câmara, infelizmente, ele preferiu aliar-se da reforma e deixar que viesse alguém de Lisboa a impor a lei em Vila do Conde. Qual é o grande projeto que falta em Vila do Conde, Miguel Paiva? O grande projeto que falta em Vila do Conde é aproveitar o potencial da nossa terra. Nós estamos no coração da área metropolitana do Porto, a 2 passos do Porto de Leixões e, portanto, do maior eixo de escoamento de mercadorias para o mundo. Nós estamos a 2 passos do aeroporto de Sá Carneiro, um grande polo de ligação ao mundo para as empresas e para os cidadãos, o maior polo no contexto do Noroeste peninsular. Nós temos um território fértil do seu ponto de vista agrícola, um território plano, um território com mar, com rio, com história, com beleza arquitetónica, com história cultural. Temos tudo isso
E a verdade é que os índices que nós verificamos de desenvolvimento do nosso concelho não refletem todo este potencial. Temos desemprego acima da média nacional, temos vários índices abaixo daquilo que é possível. E, portanto, aquilo que é o grande projeto hoje é, efetivamente, criar oportunidades a propósito das potencialidades que temos. Fazer com que, e esse é um dos objetivos que eu tenho, Vila do Conde tem que ser o segundo maior destino da área metropolitana, destino turístico da área metropolitana do Porto. Aproveitando também o metro? Aproveita naturalmente o metro. 3,5 milhões de passageiros caem por ano no aeroporto de Sá Carneiro. Hoje nós vemos a Baixa do Porto repleta e cheia de gente, cheia de vida, com muitos dos turistas, dos voos low cost que vêm para a cidade do Porto e que vêm fazer estadias e que vão à cidade do Porto. E eu pergunto, se o metro que os leva do aeroporto de Sá Carneiro até à cidade do Porto é exatamente o mesmo que os pode levar a Vila do Conde, porque é que eles não vão a Vila do Conde? Eu respondo facilmente, porque Vila do Conde não soube criar até agora os incentivos para essas pessoas lá irem. Tem que criar eventos âncora que criem uma imagem de modernidade em Vila do Conde, que sejam atrativos, que incentivem as pessoas a lá ir, seja à volta do desporto, à volta da gastronomia, à volta do turismo ecológico, à volta, enfim, do turismo cultural, num conjunto de valências que nós neste momento temos todo esse potencial, mas o potencial está adormecido. E, portanto, é esse acordar de todo este potencial que nós queremos fazer, queremos protagonizar, e eu acredito, porque conheço muito bem aquilo que é o tecido económico de Vila do Conde, aquilo que é o tecido social de Vila do Conde, e eu sei que quando aparecer este projeto, a sociedade vai responder. Se ganhar as próximas autárquicas, que pelouros é que vai querer sobre a sua alçada? Bom, já pensou nisso ou ainda não? Estou neste momento a constituir a minha equipa. A minha equipa está a ser constituída, irá ser apresentada dentro de algumas semanas. E, portanto, essa é uma matéria que ainda não está completamente fechada. Contudo, todo aquilo que é o desenvolvimento estratégico do Concelho, esse estará sobre a minha alçada e, como disse, irei ter uma atenção muito, muito grande e, portanto, se não for com o exercício direto dessas competências no contexto da equipa, será com uma supervisão muito direta sobre essas matérias, efetivamente, são as questões sociais e o pelouro das áreas sociais e o pelouro do desenvolvimento económico. Esses dois pelouros, se não os tiver diretamente, estarão indiretamente na minha principal preocupação. Uma última questão. Tem estado a ouvir, a escutar a população, os agentes económicos também da região? Muito. Desde há vários meses que o venho fazendo de forma muito intensa. E vou-lhe confessar aqui uma coisa que, enfim, às vezes não sei se será politicamente correto dizê-lo ou não, mas vou-lhe dizer que no atual contexto político que se vive no país, de grande desconfiança dos cidadãos face aos políticos, por um lado, e de grande desgaste do Partido Social Democrata pelo facto de estar no poder, por outro, e eu vou-lhe ser honesto que quando parti para a rua, e faço contactos semanalmente com muitas dezenas, centenas mesmo de cidadãos, indo às portas, batendo às portas, subindo as escadas dos prédios, nas habitações sociais, nos sítios mais complicados, eu estava à espera de alguma reação, algumas vezes adversa, relativamente ao facto de aparecer um candidato a Presidente de Câmara, um candidato do Partido Social Democrata, o partido que estava no governo. E vou-lhe dizer que me tem surpreendido, e portanto, isso, se calhar, é por isso que eu digo que se calhar não é muito politicamente correto dizer isto, mas é verdade, é verdade. Eu vou-lhe dizer que me tem surpreendido a forma atenta, interessada como os cidadãos me recebem, como os cidadãos querem ouvir aquilo que são as minhas propostas, aquilo que é a minha forma de estar, de ser e de encarar este desafio. E tem sido profundamente motivante aquilo que são as palavras que recebemos de muitos desses cidadãos, diria mesmo da grande maioria desses cidadãos, que mostra que as pessoas estão ávidas, se têm desconfiança da política por um lado, por outro lado estão ávidas que apareça alguém que na política faça renascer a esperança
esperança de que, apesar de tudo, a participação na política faz sentido, de que é importante sermos governados por quem tenha um norte a oferecer e por quem seja sério e quem tenha a capacidade de diálogo com as pessoas. E muitas vezes eu passo mais tempo a ouvir do que a falar, porque as pessoas sentem muita necessidade de desabafar, e isso é estimulante e faz-me acreditar que este desafio difícil de vencer a Câmara de Vila do Conde é hoje muito, muito possível. Miguel Paiva, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O especial Autárquicas fica por aqui. Até à próxima semana. Tenha uma boa noite.